A diferença entre quem afirma não tenho nada e quem constrói fortuna do zero não está na herança, na sorte ou mesmo no talento. Existe apenas um fator decisivo, a habilidade de enxergar valor onde os outros só percebem vazio. Durante mais de 2000 anos, os judeus enfrentaram expulsões, perdas e recomecos forcados, chegando a novos lugares sem recursos materiais. Ainda assim, repetidamente, ergueram impérios econômicos. O segredo não estava no dinheiro inicial, mas na compreensão de que a riqueza e sempre consequência nunca ponto de partida. Se hoje você sente que não possui nada, há uma verdade capaz de transformar essa percepção. Você já tem tudo o que precisa. A questão e que ainda não aprendeu a identificar. Não se trata de teoria abstrata ou motivacal vazia, mas de sabedoria financeira acumulada ao longo de séculos de exílio, adversidade e renascimento. São princípios testados por Jeracois que converteram escassez em abundância, registrados na Tora, no Talmud e na experiência de famílias que dominaram a arte de prosperar. Quem espera ter dinheiro para começar nunca inicia. Já quem começa com o invisível acaba controlando o visível. Há mais de 3000 anos, Abraão recebeu uma ordem divina, deixar sua terra natal rumo a um destino desconhecido. Naquele momento, ele não possuía bens, seguidores ou herdeiros. Contudo, carregava algo mais valioso que qualquer riqueza material, uma direção clara. Esse seria o primeiro princípio da prosperidade judaica. Riqueza não é dinheiro, mas clareza. Quando alguém diz não tenho nada, na verdade está afirmando não sei o que fazer com o que tenho. O problema não é a falta de recursos, mas a incapacidade de reconhecê-los. Você dispõe de tempo, palavras, capacidade de resolver problemas para outras pessoas, relações, mesmo que poucas, conhecimentos básicos e uma reputação a construir. O Talmud ensina que não é necessário concluir a obra, mas também não se pode fugir da responsabilidade de começar. Não é preciso ter tudo resolvido hoje, apenas dar o primeiro passo com que está ao alcance. Os judeus aprenderam essa lição na prática. Cada vez que eram expulsos de um país, chegaram ao seguinte sem capital, contatos ou domínio do idioma local. Porém, nunca chegavam sem valor. A chave está nisso, o dinheiro é indiferente. Ele não segue quem o persegue desesperadamente, mas quem cria utilidade real. Se hoje você pode ajudar alguém a resolver um problema, por menor que seja, já tem o embrião de um sistema. Não é necessário ter uma empresa ou diploma universitário. Basta identificar uma necessidade e atende-la. Observe ao redor. Que problemas as pessoas enfrentam sem seu local? Que perguntas você ouve com frequência? Aí reside a oportunidade. Os segredos dos milionários judeus não estão na acumulação de dinheiro, mas na transformação do conhecimento em serviço e do serviço em confiança. E a confiança, com o tempo, se converte em recursos financeiros. Muitos acreditam que é preciso ter dinheiro para ganhar dinheiro. No entanto, segundo os ensinamentos talmudicos, o primeiro capital não é financeiro, mas intelectual. Os judeus são chamados de povo do livro não por acaso. Eles investem primeiro no saber, não em posses. Por quê? Porque o conhecimento não pode ser confiscado. Podem tirar sua casa, seu negócio ou seu país, mas o que você aprendeu permanece com você. A Tora traz uma lição poderosa. O homem não vive só de pau, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa afirmação não é apenas espiritual, mas prática. As palavras moldam realidades. Sua forma de pensar determina suas ações e suas ações definem seus resultados. Se hoje você está sem recursos, provavelmente não e por falta de oportunidades, mas por falta de preparo mental. Quantas vezes você repetiu não posso, não sei, não consigo? Cada vez que faz isso, programa sua mente para a escassez. Uma mente condicionada à falta só enxerga obstáculos, nunca possibilidades. Os judeus entendem algo fundamental sobre como gerar riqueza segundo a Tora. Primeiro se muda a mentalidade, depois o estilo de vida, não o contrário. Por isso priorizam a educação acima de tudo, pois sabem que uma mente preparada pode multiplicar recursos limitados. Não se trata de milagres, mas de aplicar conhecimento para expandir possibilidades. Quer um exemplo concreto? Pense em alguém que conserta celulares. Essa pessoa não precisa de capital inicial, apenas de habilidades técnicas e ferramentas básicas. Com isso, oferece um serviço, cobra por ele e começa a gerar renda. Conhecimento foi seu primeiro investimento. Você tem algum conhecimento. Talvez ainda não o reconheça, mas ele existe. Sabe cozinhar, limpar, falar, escrever, cuidar de crianças. Sabe algo que outra pessoa precisa aprender ou precisa que você faça por ela. O erro é estar em esperar o momento perfeito, mais dinheiro, permissão de alguém. A sabedoria financeira ancestral ensina a agir hoje com o que se tem, onde se está. O dinheiro não recompensa a preparação perfeita, mas a cal consistente. Chegamos a um dos princípios mais poderosos e menos compreendidos da prosperidade judaica. Sua rede de contatos vale mais que sua conta bancária. Não é clichê, mas uma lei econômica comprovada por séculos. Quando os judeus chegavam a um novo país após expulsões, não buscavam emprego imediatamente. Primeiro, procuravam uma comunidade.
conectavam-se com outros judeus, trocavam informações, apoiavam-se mutuamente e criavam redes de confiança. Dessas redes surgiam oportunidades de negócios, empréstimos sem juros e parcerias duradouras. Sabres um canal para que mais retorne. Essa não é apenas uma crença religiosa, mas um mecanismo observado em comunidades que prosperam a longo prazo. A lógica é simples. Ao compartilhar recursos, conhecimento ou oportunidades, cria-se um ciclo de reciprocidade que beneficia todos os envolvidos. Não se trata de generosidade desinteressada, mas de um investimento estratégico na construção de relações sólidas. O princípio se aplica, tanto em pequena quanto em grande escala. Um comerciante que oferece um desconto a um cliente fiel não está perdendo dinheiro, está fortalecendo uma parceria. Um profissional que recomenda um colega para uma vaga não está apenas ajudando o outro, está reforçando sua própria reputação como alguém confiável. Essas ações, repetidas sistematicamente, transformam-se em um ativo intangível, mas de valor inestimável. A confiança. A história judaica está repleta de exemplos desse modelo. Durante séculos, as comunidades mantiveram fundos comunitários para apoiar membros em dificuldade, não por caridade, mas por reconhecer que a estabilidade de um beneficiava a todos. Esses fundos funcionavam como uma espécie de seguro coletivo, onde cada contribuição era um depósito em um sistema que, em momentos de crise, garantia a sobrevivência do grupo. Não era um ato de fé cega, mas uma estratégia calculada de resiliência. O mesmo princípio se reflete nos negócios. Empresários judeus frequentemente iniciavam empreendimentos modestos, como lojas ou oficinas, mas com uma diferença crucial: operavam dentro de uma rede de confiança mútua. Um fornecedor concedia crédito a um comerciante porque sabia que, se necessário, outros membros da comunidade o apoiariam. Um artesão compartilhava técnicas com um aprendiz porque entendia que, no futuro, esse aprendiz poderia se tornar um parceiro. Não era altruísmo puro, mas um entendimento pragmático de que o sucesso individual dependia do sucesso coletivo. A disciplina e outro pilar desse sistema. Não se trata apenas de trabalhar duro, mas de trabalhar de forma consistente, mesmo quando os resultados não são imediatos. A parábola de Jaco e os rebanhos não é sobre sorte, mas sobre persistência. Ele não esperou por um golpe de sorte, criou as condições para que o resultado desejado se materializasse. Da mesma forma, a prosperidade duradoura não surge de um único grande negócio, mas de ações pequenas e repetidas que, ao longo do tempo, acumulam-se em algo significativo. Isso exige uma mudança de mentalidade. Muitos buscam fórmulas mágicas ou atalhos, mas a verdadeira riqueza se constrói com paciência e método. Não é necessário ter um plano perfeito desde o início. Basta comunicar com o que se tem e aprimorar ao longo do caminho. Um vendedor que oferece seu produto diariamente, mesmo que em pequena escala, está construindo um hábito que, com o tempo, se transformará em uma base sólida de clientes. Um profissional que estuda 15 minutos por dia acumulará, em um ano, mais conhecimento do que alguém que espera por uma oportunidade de se dedicar intensamente. A combinação de esforço humano e confiança em um propósito maior e o que diferencia a abordagem judaica tradicional. Não se trata de esperar passivamente por bem-caus, mas de agir como um canal através do qual essas bem-caus possam fluir. A ideia não é que o trabalho sozinho garanta a prosperidade, mas que o trabalho, aliado a uma visão de longo prazo e a uma rede de apoio, cria as condições para que ela se manifeste. O ato de dar, nesse contexto, não é um sacrifício, mas uma forma de ativar esse ciclo. Quando se contribui com algo, seja tempo, conhecimento ou recursos, sinaliza-se ao universo ou à comunidade que se está disposto a participar de um sistema maior. Essa disposição, por sua vez, abre portas para que mais oportunidades retornem. Não é uma troca direta, mas um reconhecimento de que a abundância não é um recurso finito, mas algo que se expande quando compartilhado. A chave está em entender que a prosperidade não é um destino, mas um processo. Não se trata de acumular riqueza, mas de construir sistemas que a gerem de forma sustentável. Esses sistemas, por sua vez, dependem de relações de confiança, disciplina e uma visão que transcende o imediatismo. O verdadeiro segredo não está em ter mais, mas em ser mais conectado, mais consistente, mais estratégico. A reciprocidade é uma lei que opera com mais força do que qualquer estratégia de marketing. Seu funcionamento não depende de fórmulas complexas, mas de ações consistentes e bem direcionadas. O primeiro passo consiste em identificar o valor invisível, o conhecimento acumulado, o tempo disponível ou a capacidade de resolver problemas específicos. Em seguida, esse valor deve ser oferecido a quem dele necessita, sem expectativa imediata de retorno. O objetivo inicial não é o lucro,
mas a construção de uma reputação sólida. Enquanto essa reputação se estabelece, é fundamental expandir a rede de contatos. Isso envolve interações genuínas, conexões autênticas e a disposição para contribuir de forma significativa. A repetição de pequenas ações diárias, vender, oferecer, criar, aprender, mantém o processo em movimento. A interrupção, por menor que seja, pode comprometer o progresso. O quarto elemento é a dual, mesmo que em escala reduzida. A circulação de recursos e oportunidades ativa um sistema que, embora não produza resultados instantâneos, opera com segurança. A confiança no processo é essencial, pois a lógica por trás desse método não inova. Ela tem sido aplicada há milênios, desde os tempos de Abraão até os empreendedores contemporâneos que estruturam seus negócios com base em princípios ancestrais. Os pilares desse sistema são claros: valor, rede, repetical, generosidade e constância. No entanto, o conhecimento teórico não é suficiente. As riquezas transmitidas não foram concebidas para serem apenas admiradas, mas vivenciadas. Se, neste momento, há a sensação de estar na cal, vale lembrar que os recursos já existem. Há uma mente capaz de aprender, mãos aptas para trabalhar, uma voz para comunicar e a habilidade de servir. Acima de tudo, existe a oportunidade de dar o primeiro passo. Não há necessidade de esperar pelo momento ideal, por mais recursos ou por uma autorização externa. A cal deve comunicar agora, com o que está disponível e no ponto em que se encontra. A prosperidade não chega a quem espera, mas a quem se move com propósito. Os chamados segredos dos empreendedores bem-sucedidos não são ocultos por natureza, mas por falta de disposição em aplicá-los. Eles exigem humildade para comunicar com pouco, paciência para persistir, generosidade para dar antes de receber e fé para confiar que o esforço continua trará resultados. Se a parte for cumprida, os resultados virão, não de forma imediata, mas com a certeza de que se trata de princípios testados ao longo de gerações, resistentes a perseguições, exílios e crises econômicas. Ainda assim, eles foram capazes de gerar prosperidade repetidas vezes. A próxima história de transformação pode ser escrita a partir de hoje. Em um ano, será possível olhar para trás e reconhecer que, embora tenha começado sem recursos, não permaneceu na mesma condição. A abundância não e construída por acaso, mas por meio de sabedoria comprovada. Se há convicção de que é possível gerar riqueza a partir da situação atual, independentemente das circunstâncias presentes, a qual deve refletir essa crença. O conhecimento compartilhado não se destina a quem busca justificativas, mas a quem procura um caminho. E se esse conteúdo despertou algo, seu valor se multiplica ao ser disseminado. Afinal, a verdadeira abundância não se retém, ela se expande ao ser compartilhada. Foi assim que redes de prosperidade foram construídas ao longo da história, pelo intercâmbio de conhecimento, pela conexão entre pessoas e pela criação de sistemas que beneficiam a todos.